Fala pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um podcast, mais um vídeo de Uma Vida. Se você não nos conhece, procura aí nas redes sociais @UmaVidaMovement. Esse é um canal que nós falamos sobre filmes e séries, buscamos aí tirar lições de vida, aprendizados, e coisas interessantes. E hoje eu queria falar sobre uma animação da Netflix, que lançou esse ano, que é A Família Mitchell e a Revolta das Máquinas. Então esse é um desenho que lançou aí tem acho que uns 2 meses mais ou menos, E eu acho que tem bastante coisa que a gente pode tirar de lição. Bom, então, contextualizando a história do filme, a gente tem a Kate, que é aquela menina que tem aquela transição da fase de adolescente para a vida adulta. Ela já está pronta para ir para a faculdade, e ela é uma grande cineasta, Ela ama fazer filme, mexer com edição de vídeo e esse tipo de coisa, Ela mesma fez vários vídeos caseiros, ela usou bastante a ajuda do seu irmão menor, do cachorro, da família, e essa é a grande paixão dela. E o filme se desenrola, ela querendo ir para a faculdade, ela indo para a faculdade, e a gente vê que desde o início do filme ela tem um grande desentendimento com o pai dela. Esse aqui é um primeiro ponto, já que eu queria pegar, que é a questão de que muitas das vezes, essa questão das gerações, de uma geração para outra, tem sempre aquele questionamento, de que ele não me entende, meu pai não me entende, meu filho não me entende, e parece que às vezes os pais e os filhos vivem em universos paralelos, Quem nunca passou por uma situação dessa, Às vezes o filho tem gostos diferentes dos pais, Às vezes o pai gosta muito de, de esporte, alguma coisa, e o filho gosta da tecnologia, e às vezes são coisas que eles não têm em comum, E isso às vezes acaba afastando do próprio convívio. Isso é algo que a gente vê bem nítido aí durante o filme, E a gente vê que a Kate está doida para sair de casa, Tem uma treta lá com o pai na noite anterior. E aí ela tem uma grande surpresa, Porque ela ia de avião lá para a faculdade dela, só que aí o pai cancela, a passagem dela e decide que toda a família vai levar ela de carro, Então olha que beleza, Então tudo, que um alguém, que já queria se ver livre logo, de estar em casa e tudo mais, agora vai ter que ir numa viagem em família, Essa parte me lembrou bastante aquele desenho do Pateta, o filme do Pateta, não sei se vocês lembram. O Max, ele tinha tomado uma detenção na escola, e aí o diretor falou assim pro Pateta que ele tinha que dar um jeito de cuidar do filho dele, E aí o Pateta, ele inventa aquela viagem de férias, assim, dos dois, E o Max totalmente contra a vontade, e então me lembrou bastante esse filme. Apesar desse ponto que eu me lembrei, eu não acho que é um filme clichê. Eu achei que é um filme com uma história assim, bem interessante, bem diferente do que a gente assiste. E aí, ela é contrariada, não tem escolha, segue a viagem. Outra questão que é abordada bastante, é a questão das redes sociais, Então, tem uma das primeiras cenas é quando o pai chega, na hora da janta, e aí ele vê que tá todo mundo mexendo no celular, no tablet ali, tá todo mundo em frente à tela azul, E aí tem uma cena bem engraçada que ele fala assim, não, vamos ficar aqui 10 segundos olhando um pra cara do outro, sem olhar pro celular. E é bem engraçado a cara que as pessoas fazem, Porque essa é uma realidade, A gente tá tão acostumado hoje com o celular, com as telas, que às vezes olhar um pouco com as pessoas de forma natural ali é um pouco chocante. E isso é bem característico ali no desenho. Outra coisa também nas redes também que é mostrado, com a mãe, principalmente, é o fato da comparação, Porque ela segue ali a outra família ali no Instagram, e a outra família só posta fotos perfeitas e tem a vida perfeita, Enquanto eles se acham um bando de esquisitões. Então a gente vê que isso ao longo do filme é mostrado, e aí eles fazem uma brincadeira bem interessante, que é essa questão da revolta das máquinas, Sempre tem essa brincadeira de os robôs vão dominar o planeta e tudo mais, E dessa vez eles fizeram isso, com a vilã sendo um smartphone, em que o criador dela criou, que seria a evolução, dos smartphones, que seria um celular que é um robô, e aí ela, por se sentir desrespeitado, sentir excluída,
ela toma posse ali do controle dos robôs, né? E aí o objetivo é mandar todos os humanos para fora do mundo e para poder começar um mundo melhor, né? A gente percebe também que esse outro ponto também que o pessoal acaba batendo bastante, né? Nos filmes, assim, na ficção, né? Essa questão de, não, vamos resetar o mundo, vamos zerar, vamos fazer tudo de novo, né? E a gente vê às vezes que as pessoas, nesse caso não só as pessoas, mas os celulares também, as pessoas acreditam que tem que começar tudo do zero. Isso não é possível, né? A gente tem uma população gigante, né? Por que a solução seria matar todo mundo ou lançar todo mundo no espaço, né? Que é o caso do desenho. E ao invés disso, não querer tratar as pessoas, né? Então às vezes a gente vê que a falta de fé, né? Em acreditar que as pessoas possam melhorar, fazem o efeito oposto, né? Não, as pessoas não têm salvação, as pessoas não mudam. É claro, né? A gente sabe que mudar é difícil, mudar dá trabalho e é complicado. Mas às vezes as pessoas, na ficção, né? É colocado muito pelos vilões assim, não, vamos zerar o mundo, começar tudo de novo, né? Como se eles fossem os perfeitos, né? E isso é algo muito legal que o filme também vem quebrar bastante, né? Porque a família, em vários momentos, eles se culpam, né? Por eles serem estranhos, por eles serem diferentes. Mas que família não é diferente, né? E às vezes até é estranho, às vezes, mas é um estranho engraçado. As pessoas são o que elas são. E às vezes a gente vê que nós mesmos, né? Às vezes nós mesmos temos vergonha, né? De nossos parentes, nossos familiares, né? Quem nunca, né, teve isso, né? Eu mesmo, quando era criança, teve uma história uma vez que eu fiquei com vergonha do meu pai na escola, né? Depois menti ainda, falando que eu não tinha ficado com vergonha. É claro que anos depois, né, um pouco mais maduro, eu fui lá e pedi desculpas pro meu pai, né? Vi que não era uma coisa tão importante assim para ter ficado daquele jeito, né? Mas essa questão da comparação é algo que pega muito na nossa vida. E a gente vê como isso é desenrolado durante o filme, né? E o legal é a forma como eles escolheram para fazer com que essa família se unisse, né? Os roteiristas, os criadores, né? Eles só criaram, né, uma revolta das máquinas, né? Quase um apocalipse. Nada como, né, uma revolta das máquinas para poder juntar a família Mitchell. E aí a gente vê o desenrolar da história, em que eles precisam estar juntos, né, para sobreviver e para poder acabar com os planos, né, da Pel, né, que é o nome do smartphone, que é o grande vilão da história, né. E parando para pensar, né, será que a gente não está vivendo algo assim hoje em dia, né? Talvez. Não uma revolta das máquinas desse jeito, mas e essa pandemia toda do Covid, né? Será que a gente não poderia aproveitar essa oportunidade, né, do Covid para poder se unir mais a quem a gente ama, né? Às vezes a gente está tão preocupado com tantas coisas, em ser perfeito, em estar na moda e fazer tudo o que as pessoas, né, estão aplaudindo, tudo que está todo mundo sendo aprovado, tudo que está nos trending topics, né, das redes sociais, e às vezes a gente esquece, né, da nossa vida offline, a nossa vida real. E esse filme é muito legal porque eles tiveram que se virar praticamente offline. É claro que eles tiveram algumas ajudinhas ou outra ali, né? Mas o foco principal foi a ajuda um do outro que eles tinham. E é legal ver como isso é desenvolvido no filme, né? Que eu vou tentar não dar muitos spoilers, apesar que eu já dei alguns. Finalizando esse ponto, o que eu acho legal, assim, é porque cada um tem a sua função dentro de uma família, cada um tem a sua função dentro de uma empresa. E isso que é legal, porque se todo mundo fosse igual, né, as coisas não dariam tão certo, né? Então por que as coisas evoluem? Porque pessoas têm gostos diferentes e pessoas têm atitudes diferentes. E é isso que é bem demonstrado nesse filme, né? Cada um tem sua característica particular, mas que é importante para, no final, conseguir atingir os seus objetivos, a conseguir vencer, né, uma revolução das máquinas. E é interessante que na própria Bíblia, né, no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 5, né, o apóstolo Paulo ele fala assim, né? Assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Então o que isso aqui quer dizer?
que cada um foi criado de uma forma, cada um nasceu de uma maneira diferente, com gostos diferentes, com visões diferentes, né? E o que está falando aqui? Que todos individualmente somos necessários uns para os outros no corpo humano. A gente tem os olhos, né, o nariz, a boca, o ouvido, o cabelo, a mão, né? Cada um tem a sua função, né? Qual que é mais importante, qual que é menos importante? Mas no final todos são importantes, né? Então imagina se todo o corpo fosse só mão, fosse só nariz, né? As coisas iam dar bem desequilibradas, né? Então é exatamente isso que o texto está falando, né? E quantas vezes a gente tá em casa, tá em família, às vezes a gente não consegue olhar para a cara dos nossos parentes, dos nossos primos, nossos irmãos, nosso pai, nossos filhos, né? Porque somos diferentes. E eu acho interessante que é o seguinte, eu não acho que as redes sociais são um vilão. Eu acredito assim, que cada geração tem o seu desafio, porque as coisas evoluem. E, por tendência, né, o pessoal mais jovem tende a estar mais antenado, né, às evoluções do que o pessoal que é mais velho. Né? Eu não estou generalizando, né? Mas o que às vezes acontece muito, e o que aconteceu no filme, é porque a Kate vivia numa realidade, né, dos seus filmes, do computador e tudo mais, e o pai dela, né, que era carpinteiro, né, que construiu aquela casa de madeira legal, que a gente vê no filme, ele vive numa outra realidade, e você também vê a dificuldade que ele tem, né, para acessar essa questão da internet. Então eu acredito assim que seja algo mais de... Não é uma questão das redes sociais serem vilãs, né? Mas é uma questão de um cooperar com o outro, sabe? E um aprender com o outro. Todos nós temos que aprender uns com os outros, né? Aqui fala, né, no texto, né, que nós somos um só corpo em Cristo, né? Então Jesus veio, né, com a sua missão, né, de trazer a redenção de Deus ao homem, para que todos pudéssemos ser parte novamente da família de Deus, né? E a família de Deus tem pessoas diferentes, né, de jeitos diferentes, e isso faz parte. Mas a gente precisa aprender a conviver uns com os outros, né? É saudável, é equilibrado viver com os diferentes sem ser uma gritaria, uma brigaiada. É claro, né? Os debates podem acontecer, os debates pacíficos, né? Um respeitando a opinião do outro, um tentando entender o ponto de vista do outro, isso é muito importante. Mas somos sim diferentes. E eu acho que isso é bem legal no filme, assim, eles até falam assim, nós somos uma família estranha, né? Eles se autodeclaram estranhos. E quantas vezes a gente fica botando rótulos na nossa testa, né? De ser assim, de ser assado, né? Enquanto a gente tem que ser a gente, né? Cada um nasceu com uma identidade e um propósito de vida, uma missão de vida, né? Então fica o questionamento, quem é você? Qual é o seu propósito? Para que você nasceu? Né? O que você foi chamado para fazer nesse mundo? Para aquilo, o que foi aquilo que Deus te chamou? Se você voltar um pouquinho, a gente ir lá no vídeo do Rock, né, do nosso podcast do Rock, a gente, quando assiste o filme Rock 2, o filme Rock 2 fala exatamente disso. Quem é você? Né, do que você está fazendo? Porque a gente vê exatamente isso, né? O Rock, ele é um lutador e no segundo filme ele quer desistir, ele quer tentar fazer outras coisas, né? Por estar machucado e tudo mais, mas ele vê que ele não flui bem, não é tão bom quanto é lutando, né? Então ele entendeu, não, eu nasci para lutar, e é isso que ele fez e ele continuou fazendo. Então esse que é a grande questão. Claro, pessoal, o filme teria muito mais coisas aí, talvez acrescentar, colocar, mas eu acho que isso aí já é interessante, acho que isso aí já deu vontade para você assistir esse desenho. É interessante assistir em família, porque a gente se identifica bastante com personagens, assim, eu tenho um parente que é assim, eu tenho assado, eu já pensei isso aqui. Eu acho muito legal esse contraste das culturas, né? Então é isso, pessoal, o nosso podcast costuma ser curtinho. Se você gostou, dê like, comente, envie aí pros seus amigos, né? Quem não assistiu esse desenho, eu recomendo que assista, porque é muito legal, você dá muita risada, tá? E até a próxima. E não se esqueça que uma vida vale o mundo inteiro. Aquilo é uma peru.
sua laranja imunda ano 93? Ou será que... Quem são...